O futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro vai ter 22 ministérios. Ele confirmou ainda que o Ministério do Trabalho vai deixar de existir. Nós vamos conversar agora ao vivo com a Andréa Sadi, que hoje está aqui em São Paulo. Oi, Andréa, boa tarde para você. Já teve idas e vindas essa história do fim do Ministério do Trabalho. Então, de fato, agora vai terminar mesmo? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Ministério vai, mas não as suas funções, porque elas serão incorporadas a outras 3 pastas. As pastas da Justiça, da Cidadania e também a pasta da Economia. Essas informações foram confirmadas hoje pelo futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em uma entrevista para a Rádio Gaúcha, que é do grupo RBS. Vamos ouvir o que ele diz. Uma parte vai ficar com o ministro Moro, que é aquela parte da concessão de carta sindical, né? Vamos dizer que é a face mais visível, e que vocês, por inúmeras vezes, a imprensa brasileira registrou os problemas que ocorriam ali naquela pasta, né? De desvios, de problemas graves de corrupção. A outra parte, aquela que trata de políticas ligadas aí a emprego, vai ficar uma parte dela na economia, e a outra parte vai ficar na cidadania. Bom, Sandra, como você disse aí no estúdio, de fato, essa pasta já teve, o destino dessa pasta já teve idas e vindas. Bolsonaro chegou a dizer que ia, sim, extinguir essa pasta, depois recuou ali em 13 de novembro, disse que ia manter o status de ministério e hoje, por fim, o Onyx Lorenzoni confirmou que ela não vai existir no futuro governo do presidente eleito. Para essa semana, ainda falta definir o futuro ministro ou ministra do Meio Ambiente. E também, a partir de amanhã, Bolsonaro ele vai começar a se reunir com as bancadas parlamentares, principalmente da Câmara dos Deputados. Também é uma informação do futuro ministro da Casa Civil. Ele disse que o governo do Bolsonaro ele quer conversar ali, inaugurar uma nova forma de fazer política e que nessa nova fórmula não vai ter troca de cargos, o famoso toma lá, dá cá. Vamos aguardar. Sandra, com você aí no estúdio. Ok, Andréa, muito obrigada pelas suas informações. O Ministério Público quer que o ex-ministro de governos do PT, Antônio Palocci, pague uma multa de 20 milhões de dólares para continuar em prisão domiciliar. Nós vamos agora direto a Curitiba falar com Dulcinea Novaes, que tem as informações. Dulcinea, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Na decisão que permitiu que Palocci saísse, cumprisse prisão domiciliar, o juiz Danilo Pereira Júnior considerou que os 37 milhões que Palocci já tem bloqueados pela Justiça bastavam para que ele fizesse ou pudesse sair da cadeia. Isso porque o acordo de colaboração assinado com a Polícia Federal tinha essa previsão. Mas, segundo o Ministério Público Federal, essa cláusula foi vetada pelo TRF4. Portanto, quando homologou a delação do ex-ministro. De acordo com os procuradores, para permanecer na prisão domiciliar, Palocci tem que pagar 20 milhões de dólares, ou seja, cerca de 68 milhões de reais em valores corrigidos, além dos 37 milhões que ele já tem bloqueados. O juiz ainda não respondeu ao pedido do Ministério Público Federal. Palocci foi condenado a 9 anos e 10 dias de prisão em regime semiaberto. Ele deixou a prisão na quinta-feira da semana passada, mas ainda responde a mais 2 processos da Lava Jato aqui em Curitiba. Nós entramos em contato com a defesa do ex-ministro, mas até o momento não obtivemos resposta. Ok, Dulcinea Novaes, muito obrigada pelas suas informações. Novas revelações apontam mais indícios contra o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Ele foi preso na semana passada, suspeito de manter um esquema de corrupção. A reportagem é de Fabiano Andrade. Nesta planilha apreendida pela Polícia Federal, os nomes Pezão, Bigfoot e Pezone aparecem ao lado de valores que somam mais de 2 milhões e 200 mil reais. Segundo o Ministério Público Federal, os apelidos se referem ao governador preso do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. A planilha, de acordo com a PF, foi feita pelo doleiro Álvaro Novice, delator da Lava Jato.
Ele disse na delação que entregou dinheiro para Luiz Carlos Vidal Barroso, o Luizinho, assessor de Pezão e que também está preso. O doleiro gravou uma conversa telefônica entre um funcionário da corretora de valores dele e Luizinho. Nós temos novidades aí e temos que conversar. O chefe também queria bater um papo com você. Marcar uma reunião com o chefe aqui? Aonde, cara? Barra. Na Barra? É, seria para conversar, para a gente esquematizar isso. Ah, entendi, aquela reunião daquele projeto, entendi. Mas aonde na Barra, Márcio? Eu te dou o endereço direitinho, pode ser na nossa corretora lá. A conversa foi no fim de julho de 2014, durante a campanha de Pezão ao governo do Rio. Em outro telefonema, o funcionário diz que tem uma documentação para entregar a Luizinho. Tem coisas que eu tenho que resolver, documentação para te entregar, e o chefe quer ver com você como é que está a melhor forma de fazer. A polícia conseguiu cruzar os dados da localização dos celulares dos investigados neste dia. Segundo as investigações, documentação é o dinheiro da propina. E o chefe mencionado na conversa é o doleiro Álvaro Novis, que, segundo a polícia, se encontrou com Luizinho, assessor de Pezão, num shopping da zona oeste do Rio, pouco depois do telefonema. Para os investigadores, foi neste encontro que eles combinaram a entrega de 3 milhões de reais para Luizinho. Segundo o Ministério Público Federal, há provas de que Pezão recebeu quase 40 milhões de reais entre 2007 e 2015. O dinheiro não apareceu até agora nas contas ligadas ao governador. Por isso, os investigadores levantam duas possibilidades. Ou Pezão usa recursos de contas de laranjas ou mantém escondida uma grande quantidade de dinheiro vivo. Pezão foi preso na quinta-feira da semana passada. Ele é acusado de manter o esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral, que também está preso. A Polícia Federal disse que vai aprofundar as investigações para descobrir detalhes do envolvimento de Pezão e o destino do dinheiro que ele teria recebido irregularmente. A Polícia Federal teve acesso a vídeos e áudios sobre o esquema de corrupção no sistema prisional de Roraima. A reportagem é de Alexandre Rissaiasso. A Polícia Federal diz que o esquema de corrupção que movimentou 70 milhões de reais desde fevereiro de 2015 contribuiu para falir o sistema prisional de Roraima. A Operação Escuridão da semana passada descobriu que o verdadeiro dono da empresa contratada para fornecer alimentação aos presos é o empresário Guilherme Campos, filho da governadora Sueli Campos, do Progressistas. Segundo as investigações, a empresa, que mudou de nome algumas vezes e hoje se chama Quali Gourmet, está até hoje prestando serviços graças a pagamentos de propina a integrantes do governo do estado e licitações fraudulentas. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal monitorou os celulares dos suspeitos e gravou pagamentos de propina. Em outubro do ano passado, Clóvis de Castro Machado, funcionário da Quali Gourmet, telefonou para o então secretário de Justiça, Coronel Ronan Marinho. Comandante, estou num carro aqui nesse portão da entrada. Eu vou sair aí. Aqui na frente. Tá bom. O pagamento foi gravado. Ronan Marinho, responsável pelo sistema prisional, saiu do prédio, deu um sinal para Clóvis, que está nesse carro prata. Depois de pegar uma mochila vazia, ele foi até o carro de Clóvis. Os dois foram para um outro ponto da cidade. Quando o carro parou, o secretário desceu com a mochila nas costas e foi embora. Segundo a Polícia Federal, os pagamentos de propina eram sempre feitos em dinheiro. As investigações apuraram que desde 2015 os suspeitos sacaram 17 milhões de reais dessa agência bancária na zona norte de Boa Vista. A operação da PF prendeu 11 pessoas. 9 delas, inclusive Ronan, que também é chefe da Casa Militar, estão presas no comando de policiamento da capital. É ele quem aparece nessas imagens, caminhando e fazendo alongamento. Lá também está preso outro ex-secretário de Justiça, Josué dos Santos Filho, e Renan Pacheco, que se elegeu deputado estadual nas últimas eleições. A esposa dele, Simone de Oliveira da Cruz, está em prisão domiciliar. Guilherme Campos foi preso em um condomínio em Brasília e está na carceragem da Polícia Federal. O maior presídio do estado está sob intervenção federal desde a última segunda-feira. Os presos comandavam crimes de dentro da cadeia, como atentados contra prédios públicos, assassinatos e tráfico de drogas.
A Quali Gourmet disse que vai demonstrar nos autos que não houve superfaturamento. A defesa de Guilherme Campos disse que ele não está envolvido na organização criminosa. Os advogados de Ronan Marinho e Josué Filho disseram que só vão se pronunciar depois de ter acesso à íntegra da investigação. Nós não conseguimos contato com os advogados de Renan Pacheco e Clóvis Machado. Um incêndio